foi? Eu tava lá no quarto, aí meu pai começou a falar uma coisa de jiu-jitsu. Judite? É, jiu-jitsu. Dite? É, deve ser isso. Ah, DIT é a sigla para Divisão Internacional do Trabalho. Entendeu? Não, Nada? nada. Deixa eu explicar. Você deu na escola a época que Dom Pedro descobriu o Brasil? Sim, Você sabe que, na verdade, os índios já estavam no Brasil, né? claro. Quem descobriu o Brasil, Sim. na verdade, não foram índios. Mas, enfim. DIT, como é que eu posso te explicar isso? DIT é como o mundo se organiza em termos de economia. Como assim? Por exemplo, quando a gente vai ao mercado, a gente compra alguma coisa, correto? Sim. E quando a gente compra alguma coisa, a gente está comercializando com o mercado. Sim. Os países fazem isso. Bom, só que essa tal de DIT, que não é Judite, eu vou explicar para você, ela mudou muito ao longo da história. Na época do Dom Pedro, quando ele veio para cá, Dom Pedro não, Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, quando ele veio até o Brasil, hotel não, até. Hotel não. Hotel Tá bom, não. já entendemos. Até o Brasil, ele comercializava com os índios o quê? Mercadorias para conseguir o pau-brasil. Sim, Não era espelhos, pés. Isso! O nome disso são produtos manufaturados. Ou seja, Portugal, da onde veio Pedro Álvares Cabral, Portugal era uma metrópole. Esse era o nome, metrópole. E da metrópole comercializava com os índios. Aqui no Brasil, que o Brasil era colônia, comercializava recursos naturais, como o pau-brasil. E aí, essa troca, essa comercialização, tinha um nome específico, chamado Pacto Colonial ou Exclusivismo Colonial. Mas isso foi no início dessa tal de DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Você está entendendo? Então vamos continuar. Com o passar do tempo, apareceu uma coisa nova chamada indústria. O que é indústria? Indústria é tudo aquilo que produz produtos produtos... Não é alimentos que são feitos na indústria? Não. Alimento pode ser feito na indústria também, mas ele precisa passar pela agricultura. Mas, por exemplo, o computador, o livro, o globo, o óculos escuro, ele foi produzido numa indústria, por exemplo. Feito pelo homem. Isso. E aí é um produto industrializado. Com a Revolução Industrial, as metrópoles, lembra das metrópoles, como Portugal, começaram a comercializar produtos industrializados com as colônias. Que, com o passar do tempo, as metrópoles, que agora são países importantes para o mundo, países que tudo que é economia política é decidido por eles, os países centrais, e os países que antes eram colônias passaram a ser países subdesenvolvidos. E alguns ganharam até o termo em desenvolvimento. Porque com o passar dos anos, empresas, indústrias que eram dos países ditos centrais começaram a investir em alguns países do sul, em países que antes eram colônias. E, bom, surgiram então países chamados em desenvolvimento, nessa DIT. E aí temos, na DIT atual, países centrais, países europeus, Estados Unidos e Japão, por exemplo, países centrais que comercializam com países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Bom, países centrais comercializam o quê? Tu tá me imitando? Não. Países centrais comercializam o quê? Países centrais, eles vão comercializar produtos industriais,
produtos de alta tecnologia, e eles produzem algo que é muito importante atualmente, que é o conhecimento. Você está entendendo? Sim, tudo. Então para de deboche. Bom, e países em desenvolvimento são ditos países emergentes. Você sabe por quê? Não. Você já ouviu que o Brasil é um país emergente, não já? Não. Então está ouvindo agora. Tá bom. Bom, países emergentes ou em desenvolvimento são países que apresentam uma taxa de industrialização maior comparada aos países subdesenvolvidos. Porque muitos dos subdesenvolvidos nem indústrias têm. Comercializam apenas produtos, recursos naturais. E é isso. Essa é a tal de DIT, que não é Judite, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Países centrais comercializam produtos de alta tecnologia, produtos industriais, países subdesenvolvidos, recursos naturais, e os emergentes, ou em desenvolvimento, produzem produtos industrializados. E, claro, produtos naturais. Então agora eu vou explicar pro meu pai o que é Judite, não, DIT. Isso, Camila, vai lá. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, assim como a minha irmã. Bom, ela ficou mais de brincadeira do que tentando entender, mas espero que vocês consigam entender essa ideia de DIT. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e boa sorte.